Fala, senhores! Thiago Rodrigues aqui, ou TH, e a gente vai para o exame da FUVEST de 2020, a segunda fase, beleza? Vem comigo! Questão de número 2, senhores. Vamos ao enunciado, olha só. O experimento conhecido como chuva de ouro consiste na recristalização à temperatura ambiente do iodeto de chumbo, PbI2. A formação desse sal pode ocorrer a partir da mistura de nitrato de chumbo e iodeto de potássio, Ki. Outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, em solução aquosa. Tanto o PbNO3, o nitrato de chumbo, quanto o iodeto de potássio são sais brancos solúveis em água à temperatura ambiente, enquanto o iodeto de chumbo é um sal amarelo intenso e pouco solúvel nessa temperatura, precipitando como uma chuva dourada. Então essa chuva dourada aqui representada é a recristalização do iodeto de chumbo, ok? Tem essa continuação do enunciado, mas ela será interessante para as letras, então eu vou ler quando resolver as letras, tá? Para não ter que falar isso depois de ler de novo. Vamos à letra A. Indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. O enunciado eu botei aqui para a gente analisar. Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em 2 frascos. Em ambos, 100 ml de solução de nitrato de chumbo e 100 ml da solução de Ki, de iodeto de potássio, foram misturados. Ao primeiro frasco, foi também adicionado 20 ml de água destilada, enquanto ao segundo frasco foi adicionado 20 ml da solução 0,1 mol por litro de iodeto de sódio, NaI. E aqui a gente tem a equação do equilíbrio. Ok? Então vamos analisar. Olha só. Indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. Lembrando que o sólido amarelo é esse carinha aqui, iodeto de chumbo. No segundo frasco foi o mesmo procedimento, só que, em vez de água destilada, foi colocado NaI, iodeto de sódio. Então a gente tem que pensar no efeito do íon comum no deslocamento de equilíbrio químico. O iodeto de sódio apresenta o ânion iodeto, que é o íon comum nesse equilíbrio. Bom, se eu colocar iodeto de sódio ali, que é um sal solúvel, ou mesmo, não preciso saber que é o sal solúvel. Se é uma solução, quer dizer que ele está dissolvido. De boa? Então eu estou colocando ali íons sódio e íons iodeto. Coloco esse carinha aqui. Então, o que acontece nesse equilíbrio quando a gente aumenta íons iodeto? Se eu aumento desse lado, vou apagar aqui, ó. Se eu estou aumentando desse lado aqui, o que acontece com o equilíbrio? Se eu aumento de um lado, o equilíbrio tende a ser deslocado para o outro. Ou seja, aumentei iodeto, eu vou deslocar para cá e acaba aumentando, iodeto de chumbo. Então, a adição de iodeto de sódio favorece a ter mais sólido amarelo, maior cristalização do iodeto de chumbo. Então, ele favorece a formação de mais sólidos amarelos, ok? Por conta do deslocamento de equilíbrio. Matamos a letra A tranquila. Vamos a B. Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter iodeto de chumbo sólido e seco, foi recomendado que, após a precipitação, fosse realizada uma filtração em funil com papel de filtro, seguida da lavagem do precipitado com água para se retirar o nitrato de potássio formado. E, na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Nesse caso, para se obter a maior quantidade de iodeto de chumbo, é mais recomendado o uso de água fria, 4 graus Celsius, ou quente, 80 graus Celsius. Justifique. No frasco 1, como a gente viu, a diferença é só que colocou a água destilada ali, mas teve a formação de iodeto de chumbo e nitrato de potássio. Vamos analisar a tabela que mostra a solubilidade dele em diferentes temperaturas. Primeiro a gente tem aqui iodeto de chumbo e o nitrato de potássio. Massas molares, ok. A solubilidade do iodeto de potássio a 4 graus Celsius é 0,410 gramas por litro. A 80 graus é 3,151 gramas por litro da solução. Já do nitrato de potássio,
A 4 graus é 135 gramas por litro e a 80 graus é 1.700 gramas por litro. Então, o que vai ser melhor para eu retirar esse carinha aqui? A 4 graus ou 80 graus. Eu quero a maior quantidade de iodeto de chumbo possível. Isso na sua forma sólida, ou seja, não dissolvido. Então, onde que vai ser melhor? Cara, aqui, ó. Porque a 4 graus Celsius, a frio, a solubilidade dele é 0,410. Já aqui, ó, é 3,151. Se eu fizer 80 graus, eu vou ter uma parte sendo solubilizada ali. Então, não vou ter essa maior quantidade. De qualquer maneira, o nitrato de potássio é solúvel tanto a frio quanto a quente e tem uma solubilidade boa. Então, para responder a questão e justificar, vou escrever aqui, ó. Então, é mais recomendado a frio ou a quente? A frio, pois a solubilidade do iodeto de chumbo é menor. Assim, conseguimos maior quantidade desse sal na sua forma sólida. E acabamos a letra B. Vamos a C, senhores? Encontre a constante do produto de solubilidade, nosso KPS, do iodeto de chumbo a 30 graus. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Do iodeto de chumbo. O que é o nosso KPS? O KPS nada mais é do que a concentração dos íons. No caso, então, Pb2+, vezes I-. É o produto iônico. KPS é isso. Então, eu preciso saber a concentração dessas espécies em solução. No caso, a concentração em mol por litro, tá? KPS em mol por litro, e a gente tem aqui, ó, grama por litro. Então, primeiro a gente tem que achar a concentração em mol por litro. Saber a concentração do sal na solução a 32 graus Celsius. A concentração comum dele é 0,922 gramas por litro. Vou botar barra litro, que é mais fácil de escrever assim. Eu tenho que transformar para a concentração em mol por litro. A gente consegue encontrar a concentração em mol por litro por uma fórmula que relaciona a concentração comum, que é o C, com a concentração em mol por litro, que é essa daqui, ó. Concentração mol por litro, molaridade, enfim, é a concentração comum dividido pela sua massa molar, o mm. E a questão foi boazinha que ela deu já a massa molar dele. Então, como é que fica? Ó, concentração mol por litro vai ser 0,922, ou melhor, eu vou escrever dessa maneira aqui, ó, para facilitar o nosso cálculo. 922 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Vai ser dividido pela massa molar dele, ó, 461. Não é tão óbvio aqui, mas tentem sempre fazer uma relação entre esses números. Sempre não, quase sempre os vestibulares colocam proporcional, tá? Para facilitar o cálculo, a gente não está com um calculador. Então, ó, eu sei que isso daqui é o dobro disso aqui, então posso simplesmente simplificar. E aí a gente chega à concentração 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a nossa concentração do sal nessa temperatura. Tranquilo? A gente vai fazer isso, a gente chega aqui. Sabendo a concentração do sal, a gente vai chegar às concentrações dos íons, que é isso que a gente precisa aqui. Bom, vou montar a reação de dissolução desse sal. Ó, é Pb e 2 no estado sólido em equilíbrio com seus íons. Pb 2 mais aquoso mais I menos aquoso. Não se esqueça que como aqui tem 2, eu vou ter o índice 2 aqui. Tranquilo? Então vamos começar a pensar em solubilidade. Solubilidade nada mais é do que a concentração em mol por litro na solução. No caso, a maior concentração possível, ou seja, quando eu preparo uma solução saturada. Então olha só, eu vou pensar dessa maneira aqui, ó. Vou começar a botar o S de solubilidade. Se eu tenho uma solubilidade S ou uma concentração S, eu vou ter S aqui
e 2S aqui, por conta dos coeficientes aqui. É 1, 1 e 2, então é 1 para 2. Tranquilo? Com isso aqui a gente consegue até montar a expressão de KPS dele. A expressão de KPS, vocês lembram, não é pegando isso aqui, ó. Então eu vou pegar S vezes 2S. Só que eu tenho 2 aqui, lembra? Quando eu monto uma expressão de constante, eu levo em consideração isso daqui. Então, elevado a 2. O KPS aqui, então, posso dizer que é 4S ao cubo. Tranquilo? Posso fazer dessa maneira ou posso descobrir as concentrações, tá? Vou fazer aqui primeiro, talvez seja mais comum para KPS. Depois eu faço dessa maneira aqui. Tranquilo? Vamos lá. Esse S aqui é isso daqui, ó. Isso aqui é igual à solubilidade dele. Então eu vou substituir na fórmula. Ó, KPS vai ser 4 vezes, vou botar dentro do parênteses, 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo. Então, KPS aqui, ó, é 4 vezes 2 elevado ao cubo, 8. 10 elevado a menos 3 ao cubo, eu vou multiplicar os expoentes. Então, 10 a menos 9. Então, KPS é 32 vezes 10 a menos 9. Ou, mais corretamente, 3,2 vezes 10 a menos 8. Assim a gente chega na questão. Vamos voltar só aqui para fazer dessa maneira? Olha só. Eu sei que a concentração dele, do sal, é 2 vezes 10 a menos 3. Essa vai ser a concentração do chumbo, só que a concentração do iodo, do iodeto, na verdade, é 2 vezes maior. Então, ó, posso botar aqui, ó, KPS vai ser 2 vezes 10 a menos 3 vezes. A concentração de iodeto é 2 vezes maior, então vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Mas não se esqueça do coeficiente 2 aqui para ele. Então a gente precisa botar ao quadrado. Porque o KPS é uma expressão de constante, de equilíbrio, de qualquer maneira. Preciso levar ali. Então, ó, KPS vai ser 2 vezes 10 a menos 3 vezes 16 a 10 a 6. KPS aqui, ó, vai ser 2 vezes 16, 32. 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 9. Então vai ficar igual isso aqui, ó, 32 vezes 10 a menos 9. Ou 3,2 vezes 10 a menos 8. Tá? Então vocês podem fazer dessas duas maneiras, só que aí vocês verificam qual que é melhor para vocês, qual que vocês se adequam aí. E assim a gente acaba com a letra C e acaba também com a questão de número 2 desse exame. Ficou tudo claro, senhores? Se não ficou, teve alguma dúvida, alguma coisa, comentem aí, tá? Sem problema, a gente responde. Dê aquele like se você gostou, compartilha, manda um abraço, salve, enfim. Valeu, senhores!